Olá, classe, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma unidade de história, a última de 2020. Tá chegando o Fundamental 2, falta pouquinho. Vamos caprichar para fechar esse ano com chave de ouro. Vamos juntos? Pegue sua apostila e vamos abrir na página 20 de História. Lá nós temos povos antigos, heranças. Heranças, meu Deus, será que... O que vocês entendem por herança? Ah, eu conheço lá um tiozinho ou alguém que recebeu uma herança. Vocês já ouviram falar? Herança. Herança é aquilo que os antigos, os mais velhos, nos deixam, né? Aquilo que passa de pai para filho, né? Então, quando o pai tem uma casa, por exemplo, e ao morrer ele deixa aquela casa de herança para os filhos. Então, povos antigos, heranças. Será que nós recebemos heranças dos povos antigos? Sim, muitas. Um verdadeiro legado. Vamos juntos? Vamos lá. Olha aqui. Olha essa fotografia. O que vocês acham que é esse lugar? Já adianto que ele fica em Atenas, na Grécia. Não é uma beleza? O que vocês percebem? Além desses esquilinhos aqui, né? Olha aqui. Dá para perceber que aqui é uma arquibancada? Sim, um local para as pessoas sentarem. E assistir ao quê, professora? Bem, assistir a alguém que vai estar aqui neste palco e até aqui nesse paredão com essas aberturas, né? Mas aqui, olha, estão vendo? Tem como um palco, né? Muito bem. Vocês se lembram que lá no primeiro bimestre nós estudamos o patrimônio cultural? Nós vimos lá que os patrimônios são bens que podem ser materiais ou imateriais, ou seja, aquilo que não se pega. Então, patrimônios são bens materiais e imateriais que uma comunidade ou um povo escolhe como sendo importante para a sua história e para a sua identidade. O patrimônio histórico imaterial é aquele que é composto de alguns modos de fazer alimentos, de fazer objetos, cestarias, sistemas de cultivo agrícola, ofícios, expressões culturais como festas e muitos outros. O patrimônio histórico material já se refere a conjuntos arquitetônicos, como esse teatro que a gente acabou de ver em Atenas, vestimentas, que são roupas, né? Mobília, utensílios usados no dia a dia, meios de transporte, acervos, documentos e fotografias, entre outros, né? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos abrir a nossa apostila no capítulo 1, Herança Material, Vestígios. Lá em Ciências, nós vimos que os paleontólogos estudam os fósseis para descobrir como era a vida deles, como era o clima, o relevo do lugar onde eles viviam, da época em que eles viviam. E os historiadores e os arqueólogos? Muito bem, eles estudam fragmentos diversos, estabelecendo relações entre o passado e o presente. Documentos, fotografias, obras de arte, construções arquitetônicas, tudo pode ser documento de estudo para um historiador, para ele manter, estabelecer essa relação do passado com o que a gente tem hoje. O conhecimento acumulado pelos povos antigos chega até nós hoje, trazendo marcas do passado e colaborando para formar a cultura do presente. O que nós somos hoje é devido a toda a nossa história, né? A nossa história é que nos fez como somos hoje.
Os povos antigos deixaram muitos legados. Olha aqui a palavrinha legados. São heranças, o que foi deixado para as gerações posteriores. Nós também vamos deixar legados para as futuras gerações. Olha aqui, alguns exemplos de heranças, né? A forma de medir o tempo. Lá no primeiro bimestre, nós vimos que alguns povos tinham outras formas de medir o tempo. Lembra-se do calendário indígena? Eles mediam o tempo conforme a estação do ano, conforme o período de colheita, de plantio, né? Depois, em outras culturas, né, media-se o tempo de outras formas, com outros tipos de calendário. Hoje, essa nossa forma de medir o tempo, com calendários, o ano, né, com 365 dias, os meses, as horas, são legados, né, são heranças de povos antigos. O alfabeto, as letras que a gente usa, os números, as obras de arte, as ruínas e os bens arquitetônicos, a culinária, aspectos religiosos e muitas outras coisas. As obras arquitetônicas são exemplos de bens que fazem parte do patrimônio material e que são legados culturais, como essa que a gente acabou de ver na abertura da unidade. Outro exemplo é o Partenon. É um templo dedicado à deusa Atena, que foi construído há 2.500 anos. E a forma de construção das colunas desenvolvida pelos antigos gregos tem sido inspiração para a arquitetura ao longo da história. Olha aqui, desse lado a gente pode ver o Partenon, né? E desse construído na Grécia Antiga, né? Em Atenas. E desse lado aqui a Casa Branca, que essa semana tanto apareceu na televisão por causa das eleições presidenciais, né? Então, essas colunas gregas aqui serviram de inspiração para demonstrar imponência e grandiosidade, né, na Casa Branca, onde trabalha o presidente dos Estados Unidos. Esse prédio aqui à direita se chama Casa Branca, é onde trabalha o presidente dos Estados Unidos. Fica em Washington, capital deles. Essas colunas deles aqui, olha, podem ver, aqui em cima vocês estão vendo que elas têm esse mesmo desenho dessa daqui. Elas foram inspiradas nessa arquitetura. Portanto, você pode perceber aí o legado, a herança do povo da Grécia Antiga, né, que hoje ainda é muito usado na arquitetura. Muitas construções da antiguidade, consideradas patrimônios materiais, reúnem tradições de diferentes tempos e origens. As pirâmides, localizadas nas terras próximas ao rio Nilo, como os túmulos de reis e rainhas de Meroe, por exemplo, têm estruturas e elementos decorativos que remetem a outras culturas antigas, como os do reino do Kush, no Egito, da Grécia e de Roma. Então, um povo vai aprendendo com o outro, né? Um povo inspira o outro. Claro, né? A gente procura. Olha aqui. Algumas construções da antiguidade sobreviveram ao tempo por motivos diversos. No ano de 76, o vulcão Vesúvio entrou em erupção. 76, gente, não é 1900, é 76 o ano. É muito lá atrás, né? O vulcão Vesúvio entrou em erupção e soterrou as cidades romanas de Pompeia, Herculano e Estábia. Essas cidades foram cobertas por cinzas e depósitos vulcânicos que atingiram a altura de 6 a 7 metros. E no final do século XVI, as ruínas das cidades soterradas foram descobertas. Então, quanto que um historiador, um arqueólogo, não pode aprender? Imagina o quanto que eles não puderam aprender sobre a vida das pessoas que viveram nesse lugar,
né? Naquela época, antes de 76, né? Ali atrás, o vulcão Vesúvio, né? Ele é que cobriu tudo isso com suas larvas, né? Olha só, quando eles estudam essas ruínas, eles puderam ver muitas coisas sobre a casa deles. Como é que eles cozinhavam, onde eles cozinhavam, né? Do que eram feitas as casas. Olha essa rua totalmente de pedras, pedras grandes, né? Dá para saber muitas coisas sobre como era a vida ali, né? Muito bem. Aqui vocês vão ter duas sugestões de atividade, são duas sugestões de pesquisa. Então, para hoje, eu vou passar apenas uma delas. Essa primeira. Faça uma pesquisa sobre os tipos de colunas mais comuns na Grécia Antiga. Produza um texto com os dados coletados e faça um desenho do tipo de coluna que mais chamou a sua atenção. Você vai fazer isso, vai fotografar e vai me enviar em nova entrega, ok? Beijo e até mais.